Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma excelente oportunidade, sobre o concurso da GCM de Barão de Cocais, Minas Gerais. Primeira turma, a guarda está iniciando lá, guarda armada, então uma excelente oportunidade para você no ano de 2026. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil, vai encontrar aulas, revisões, análise de edital, tudo para te ajudar no teu caminho rumo à preparação. E se você quer se preparar de maneira específica, direcionada para a GCM de Barão de Cocais, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, faz a sua pré-matrícula ou então chama a gente no WhatsApp. Maravilha? Galera, vamos lá, vou compartilhar então para a gente iniciar, sempre mostrando um pouquinho da cidade para aqueles que não conhecem. Esta é uma cidade muito bonita. Bom, Minas é fora de sério, no geral, né? Então, uma cidade aí muito bonita, aproximadamente 32 mil habitantes, bem tranquilinha, tá? Próximo de Belo Horizonte, ó, a gente está falando aí de 1 hora e meia de viagem, quase 100 quilômetros, então você vai estar próximo da capital. Isso garante aí tanto aquela tranquilidade de uma cidade menor, mais tranquila, interior, um serviço mais tranquilo, e você também está próximo ali, consegue acessar tudo que uma capital pode oferecer. Galera, dito isso, vamos falar um pouquinho dos principais pontos desse edital. Eu já inicio falando sobre a banca organizadora, como de praxe, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, ok? Praxe por quê? Porque geralmente é a banca que está relacionada aí aos concursos de GCM no estado de Minas Gerais. Então, nós teremos algumas etapas nesse concurso. Primeira delas, a prova objetiva, eliminatória e classificatória, e a prova discursiva de redação, que vai ser feita ali no mesmo dia, tá? Ambas eliminatórias, ou seja, tem um índice mínimo que você precisa atingir para eventualmente não ser eliminado do concurso, e atingindo esse índice mínimo, você será classificado de acordo com o teu desempenho. Depois nós temos uma prova de capacidade física e avaliação de altura, que também é eliminatória e classificatória, é o famoso TAF. E depois todas as outras etapas do concurso, somente eliminatória. Então, investigação social, avaliação psicológica, avaliação clínica e curso de formação, somente eliminatório. Você só vai aí ser apto ou inapto, mas não altera, teoricamente, a tua classificação. Galera, a gente vai falar mais especificamente da prova objetiva e do TAF, tá? Mas é muito importante quando eu tenho uma prova objetiva e um TAF classificatório e eliminatório. Então, você precisa, de fato, se dedicar, principalmente para a prova objetiva, que é a primeira etapa, sem deixar de lado o TAF, que também é classificatório, para que você consiga estar ali dentro das vagas, consiga estar numa classificação boa, e aí, para as próximas etapas, você fica mais tranquilo e só vai sendo aprovado, né? Você cuida de não ser eliminado. Maravilha? Vamos evoluindo aqui. 48 vagas. Olha só que importante. Pelo tamanho da cidade, 48 vagas, galera, é um número considerável, ok? É um número considerável. E por que disso? Porque foi uma guarda que foi criada recentemente. A lei de criação é de 2025. Não vou me lembrar o mês agora exato, mas é de 2025. Então, você vai entrar aí na primeira turma, você vai ser aí um dos primeiros guardas municipais do município. E para isso, eles precisam, obviamente, ter uma oferta de vagas de acordo com a lei. Ok? Então, excelente quantidade de vagas. Falando dos requisitos, tá? Eu tenho o ensino médio completo, altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, idade máxima de 35 anos, então tem limite de idade, e CNH. Eu vou até abrir aqui os requisitos, ó, para a gente repassar. Vejam só. 18 anos, mínima, máxima 35, altura 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, e CNH de acordo com a legislação de trânsito em vigor, ok? Vamos ignorar aqui. Maravilha. Então, voltamos. Quantidade de vagas, como eu falei, serão 45 para ampla, 3 para PCD, totalizando 48 vagas. Para um vencimento base de 2.683,68, base, ok. E aí, qual que é o interessante aqui, ó? A jornada poderá ocorrer conforme a necessidade do serviço, maravilha. Admitindo-se a realização de jornadas especiais. Você tem como progressão
como benefício previsto a progressão no plano de carreira. Adicional de periculosidade, que eu fui pesquisar na lei, não está ali especificado, mas será devido a título de férias e outras gratificações, auxílio alimentação. Então, quando a gente olha, isso aqui é o base. Não reflete o valor inicial que você vai receber, porque tem outros itens aí que vão compor a tua remuneração. E aí você associa isso com a quantidade de vagas ofertadas, com o fato de ser a primeira turma da GCM nesse município, uma guarda armada que já começou aí bem estruturada quando a gente olha a lei. É uma excelente oportunidade. O valor da inscrição, R$ 85,00. Calma que a gente já vai falar sobre a inscrição. Maravilha. Então, prazo. Você vai ter você vai ter das 9 horas do dia 16 de março até as 16 horas do dia 16 de abril. Então, você tem aí um mês para as inscrições. Lá em março, dá tempo tranquilo de você se organizar, de você começar a estudar e se preparar para esse concurso. Como eu já destaquei, R$ 85,00 taxa de inscrição. Tem possibilidade de você solicitar isenção, ó, nas seguintes hipóteses: cidadão desempregado, membro de família de baixa renda, insuficiência econômico-financeira, doador de medula. Então, nessas condições, você está em um desses grupos, leia atentamente o edital para você solicitar a isenção da tua inscrição, que vai ter um prazo bem específico que eu já vou falar sobre ele, ok? Vamos evoluindo aqui no edital para falar um pouquinho da prova. Prova objetiva. Então, você vai encontrar 40 questões com 4 alternativas e uma prova que vai de 0 a 100. Maravilha? Como que vai estar dividida essa prova? Padrão IBGP, tá? 10 questões de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico matemático, 5 de noções de informática, 10 de legislação e 10 de conhecimentos específicos, com o bônus que conhecimentos específicos tem peso 3, portanto, 30% da tua prova tá aqui. Lembrando, só voltando aqui rapidamente, nos requisitos, ó, que para você não ser eliminado, você precisa ter um aproveitamento mínimo de 50% na prova objetiva. Então, aqui, dentre essa prova que eu apontei para vocês, se ela vai de 0 a 100, vocês precisam ter pelo menos 50 pontos aqui na prova, beleza? Data provável, se nada mudar, a prova será aplicada no dia 17 de maio de 2026, no período da manhã, tá? O horário de início previsto para as 8h15 da manhã. Posteriormente, nós temos a prova discursiva de redação, que será aplicada no mesmo dia. Ela vai valer 20 pontos e vai ser eliminado o candidato que tirar nota 0 ou que não obedecer às orientações apresentadas no caderno de questões. Laura, e para ser aprovado, pelo menos 50% total de pontos. Então, você precisa tirar pelo menos 10 na redação para você ser aprovado nessa etapa, ok? Quantas redações teremos corrigidas? 450 para ampla. Isso significa que na prova objetiva você tem que ficar na posição até 450, para eventualmente ter a tua redação corrigida. Ah, Laura, mas eu não fiquei nessa posição. Eles não vão corrigir a sua redação. Você não vai passar para a segunda etapa, ok? Posteriormente, temos o TAF, a prova de capacidade física, que também vamos falar aqui nos requisitos, ó. 360 candidatos vão para o TAF na ampla concorrência, ok? Por se tratar de uma etapa de caráter eliminatório e classificatório, para ser aprovado no TAF, o candidato não poderá zerar nenhum dos exercícios e obter menos de 30 pontos no total. Calma que eu já vou explicar. Vou abrir aqui com vocês as orientações do TAF para vocês entenderem. Para homens, teste dinâmico na barra fixa, ok? Flexões na barra fixa. Ele é eliminatório, ou seja, você tem um mínimo que você precisa fazer, que no caso são 2 flexões. Se você fizer abaixo de 2, só conseguiu fazer uma, tá eliminado. Do TAF e aí do concurso, ok? E aí depois, como ele é classificatório, a tua nota vai subindo de acordo com o teu desempenho. Então, se você eventualmente fizer 10 flexões na barra fixa ali, ó, nota máxima, 50 pontos. Só que você não pode zerar nenhuma. Então, não adianta fazer aqui 10 flexões da barra fixa e não conseguir completar a corrida. Para as mulheres, teremos isometria. Então, pelo menos 5 segundos. E aí, depois, eventualmente, o tempo vai determinar a classificação.
Abdominal remador é a mesma quantidade, tanto para homens quanto para mulheres. Você tem que fazer pelo menos 16 e depois vai eventualmente evoluindo aí sua nota. E por fim, para a corrida, eu tenho um mínimo de 2.400 metros para o sexo masculino e 2.000 metros para o feminino. E aí, eventualmente, se você conseguir fazer mais, Laura, eu consigo correr 3 quilômetros em 2 minutos. Maravilha, já está com a nota máxima aqui. Ok? Depois vocês leiam com calma aqui os anexos no que diz respeito ao TAF para entenderem a execução dos exercícios e assim sucessivamente. Depois teremos sindicância social, né, às vezes chamada de investigação social. 270 candidatos irão para a investigação social, lembrando aí, caráter eliminatório que vai avaliar a vida pregressa do candidato. Posteriormente, a avaliação psicológica, também eliminatória, vão 180 na ampla concorrência, vai avaliar se você tem as capacidades psicológicas, mentais, para desempenhar essa função, vai avaliar se você tem aí a personalidade exigida para o cargo. A avaliação clínica, né, a avaliação médica, também eliminatória. E a gente finaliza com um curso de formação, no qual nós teremos 45 candidatos convocados na ampla, tá? Então, os 45 aqui vão para o curso. Então, no final das contas, você tem que torcer para estar entre os 45. Óbvio que você pode ganhar posições aí de uma fase para outra, do TAF para psicológica, para investigação social, tranquilo. Mas para você jogar seguro, você teria que estar aí desde o início entre os 45, ok? Evoluindo aqui, o curso de formação será considerado aprovado no curso o candidato que obtiver o mínimo de 70 pontos em cada conteúdo e não for considerado infrequente, né? Não faltar. Que é a questão dos recursos, regras de desempate, novamente destacando a idade máxima, limite de idade de 35 anos, e vamos partir para os anexos. Começando aqui, para a gente revisar as principais datas, então, isenção da inscrição do dia 16 de março ao dia 18 de março é tiro curto, ok? 2 diazinhos. Então, se você se encaixa em uma dessas situações que eu falei, já lê o edital atentamente, já separa os documentos para quando abrirem as inscrições, você já vai lá e garante a tua solicitação de isenção. Agora, as inscrições, de fato, estarão abertas do dia 16 de março até o dia 16 de abril. Então, você tem um mês aí tranquilo para fazer as inscrições. Se nada mudar, a prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 17 de maio de 2026. E aí, a última data que eu vou comentar, que é a mais próxima, é a do TAF, que também já tem data prevista dia 25 de julho e ou 26 de julho. Então, cara, é uma excelente oportunidade. Você tem um tempo hábil aí, você já consegue olhar os índices aqui do TAF e já começar a treinar para o TAF. Lembrando que ele é classificatório, não deixe para treinar o TAF de última hora, porque você não vai conseguir atingir aí a melhor nota, ok? Então, já sabe que é classificatório, já começa a se dedicar desde agora, conciliando aí com a prova objetiva. E para finalizar, falando nela, né, falando na prova objetiva, vamos falar aqui do conteúdo programático. Então, dentro daquelas etapas que eu coloquei para vocês, deixa eu abrir aqui novamente as provas, o programa de provas. Beleza, aqui, ó. Então, 10 de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico matemático, 5 de informática, 10 de legislação e 10 de conhecimentos específicos. Galera, padrão banca e BGP, tá? O conteúdo programático é bem similar aí em todos os editais. Língua portuguesa padrão da banca, que você pode encontrar na sua prova. Compreensão e interpretação de texto, ortografia, acentuação, raciocínio lógico matemático também sem novidade, noções básicas de lógica, problemas com tabelas, números decimais, múltiplos divisores, MMC, MDC, problemas envolvendo raciocínio lógico, bem tranquilo aqui em relação ao que a banca costuma cobrar. Noções de informática também, com sistema de backup, sistema operacional, Word, Excel, PowerPoint, conhecimento de internet, dentre outros assuntos. Legislação, lembrando, aqui a gente tem 10 questões e aqui a gente também tem 10 questões. Legislação, nós temos 4 grandes grupos. Direito administrativo, conceito, poderes, atos administrativos, princípios. Direito constitucional, que a banca sempre indica, né, costuma indicar já os artigos, então facilita muito o teu estudo. Direitos humanos, que é bastante explorado pela banca. E um terceiro grupo que seria direito penal, processual penal e legislações especiais. Então, você tem aqui Código Penal, Código de Processo Penal e algumas leis extravagantes.
Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, lei de abuso de autoridade, novamente, destacando os artigos aí para facilitar ao máximo o teu estudo. E, por fim, conhecimentos específicos, que eu tenho 10 questões com peso 3, tá? Então, aqui tá 30%, 1/3 praticamente da sua prova tá aqui. Você tem conhecimentos específicos no âmbito federal, que vão repetir conteúdos. De novo, eu vou ter constitucional, administrativo, processo penal, código penal, já especificado aí os artigos, e legislações extravagantes. Então, aqui eu tenho lei do SUSP, Lei Federal 13.675, depois Lei 7.716 dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, algumas leis específicas que essa banca gosta muito de cobrar. Depois eu tenho o âmbito municipal, com diversas leis municipais, lei orgânica, aqui eu não vou lembrar exatamente o número, mas é a lei de criação da guarda, o plano de cargos e carreiras, se eu não me engano, a lei que cria corregedoria e ouvidoria, tá? Então, e observe, ó, todas leis recentes, tá? Que datam aí da criação da Guarda Municipal. E, por fim, novamente, âmbito internacional, como eu já falei, bem explorado pela banca, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá na primeira hipótese, e aqui um destaque para Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Então, entenda que, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica pode aparecer aqui, conhecimentos específicos, só que não esqueça que tem direitos humanos aqui também, ó, na legislação. E aqui eu vou encontrar Declaração Universal de Direitos Humanos, as revoluções. Então, às vezes, eu vou ter um conteúdo de direitos humanos em legislação e um conteúdo em conhecimentos específicos. Alguns se repetem, alguns são exclusivos do grupo temático. Maravilha? Galera, finalizamos aqui a análise edital. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Primeira turma, né? Primeira guarda aí, turma da guarda desse município. De novo, uma excelente oportunidade para você iniciar o teu 2026 focado nos concursos. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.